terceiro ano. Estamos com a nossa aula 29.1, que é a sua aula de revisão para a sua provinha. Então, presta bastante atenção, pay attention. Vão ser várias informações em poucos minutos, aquela coisa rápida para você fazer sua prova. Que você tenha estudado antes também, claro, porque não depende só dessas aulas. Você precisa também fazer os seus estudos na sua casa, com seus amigos, enfim. Então, o momento é esse. Let's go para a tela. Olha aí, lá, 29.1, com a teacher Patrícia Restier. It's always a pleasure, é sempre um prazer. E aí nós temos os conteúdos da nossa prova, que são, temos aí, presente perfeito, duas vezes, as duas aulas que nós vimos o presente perfeito, mais aula que a gente viu o presente perfeito, mais aula que a gente viu o presente perfeito com a comparação com o Simple Past. Então, presente perfeito adoidado, nós vamos ver aqui, e a comparação com o Simple Past. Futuro perfeito, a third conditional, a terceira condicional, e as wish sentences, e as sentenças com a palavra wish, que significa desejo, mas aqui você vai traduzir para queria, gostaria. Vamos lá? Sobre a aula do present perfect, a primeira aula, quando a gente fala sobre o quê? Experiências de vida, life experience, que são ações terminadas em um passado indeterminado. Não as experiências de vida, mas quando a gente fala sobre experiências de vida, a gente fala de ações que foram terminadas em um passado indeterminado, porque no presente perfeito, você nunca fala de um tempo específico, certo? Você não fala de um tempo específico, e aí, por isso você usa o presente perfeito. Ele se confunde algumas vezes com o passado simples, outras vezes com o presente. Por isso que esse tempo perfeito, esse tempo é tão difícil assim de se aprender, mas não na estrutura. Estruturalmente ele é fácil. O que você vai precisar? Sempre é fixo, todas as vezes vem esses dois verbos aqui nas suas frases. O have com as pessoas do plural e com a segunda pessoa do singular, e da primeira pessoa do singular, que é I, you, e o restante do plural. E o has, que só fica com a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. São fixos. E você precisa de um verbo no particípio passado, certo? O verbo lá da terceira coluna, que você precisa prestar atenção nele. Nessa aula a gente viu sobre os verbos regulares. Para deixar um verbo regular no particípio passado, é fácil. É só colocar ed no final. Temos aqui os exemplos. Live vai ficar lived. Por quê? Terminou com e, eu só acrescentei o d. Travel vai ficar traveled. Você acrescenta o ed. Try é o verbo tentar, travel, viajar, try é o verbo tentar, faz parte da regra de verbos que terminam com y precedido de consoante, quando vem depois de uma consoante, onde você tira o y e acrescenta ied. O ed vem para todo mundo nos verbos regulares, ele fica assim tanto no passado quanto no particípio passado. Os regulares são os mais fáceis. E aí temos aqui dois exemplos usando o have e o has, dependendo do pronome pessoal que vem antes, por isso que eu opto escolher um ou outro. I have never lived in a big city. Eu nunca morei numa cidade grande. Aqui eu optei por usar o never, mas se eu quisesse usar o not, também não tem problema. O never é uma negação, só que significa nunca. Agora, quando eu uso o not, ficaria como? I have not. Aí o not teria que vir aqui no lugar do never, mas você nunca pode usar os dois juntos, tá? Porque não pode ter uma dupla negativa em inglês. I have not, ou I haven't, se fosse junto com o meu have aqui, poderia colocar ele junto. Lived, meu verbo no particípio passado, e o complemento da frase. She has traveled by car. Ela viajou de carro. Ela já viajou de carro em algum momento. Aqui o tempo não foi dito, não tem tempo aqui, certo? Estou falando de experiências de vida. Ela já teve a experiência de viajar de carro, by car. Eu usei o meu verbo has aqui, porque eu uso com a terceira pessoa do singular. Aí o presente perfeito, para falar de quê? Além de a gente ter falado aqui de verbos irregulares, a gente usou também ele para falar de, olha só, o presente perfeito é usar também para falar de ações que acontecem ou se repetem, tem uma repetição em um período indeterminado, sempre determinado, entre o passado e o agora. Tem essa forte conexão entre o passado e o agora, o presente perfeito. De novo, você vai usar os auxiliares que são fixos, have ou has, e o seu verbo no particípio passado, lembrando que você trabalhou com verbos irregulares
E aí os irregulares, gente, não tem regra. Para você saber sobre eles, você tem que ir atrás, lá naquela tabelinha que tem na internet, para você verificar quais são os particípios passados dos verbos irregulares. Por exemplo, o verbo to be fica been. O verbo go, que é o verbo ir, fica gone. O verbo ride fica ridden. Então vai mudar, vai ter essa mudança muito grande. Para você saber como é que fica o participio passado dos verbos irregulares, mais uma vez você tem que pesquisar. Caso contrário, você não tem como aplicar nenhuma regra neles. Aliás, caso contrário, vai ficar difícil porque você não tem como aplicar regra neles, certo? Então temos aqui a questão de falar de ações que se repetem em um período de tempo indeterminado. Temos uma pergunta. Has he ever ridden a horse? Então presta atenção para fazer perguntas com presente perfeito. O meu auxiliar passa para frente como qualquer pergunta em inglês. É um verbo que vai para frente. Tem que ser o auxiliar. E o auxiliar aqui é o have e o has. Has passa para frente porque eu estou falando de terceira pessoa do singular. Has he ever. Esse ever significa já. Já, então ele já andou a cavalo. Has he ever ridden a horse? Aí você também, nessa aula, a gente falou sobre o quê? De frequência, né? Aquela questão das frequências, e eu usei aqui a palavra many times, que são muitas vezes. Eu também poderia falar several times, algumas vezes. Eu poderia falar few times, poucas vezes, e assim por diante. Então, eu respondi aqui essa pergunta, sim, he has ridden a horse many times. Sim, ele andou de cavalo muitas vezes. Eu não falei quando, eu não disse o momento, eu disse só a frequência, que foram muitas vezes, porque no presente perfeito não se fala exatamente quando foi que algo aconteceu, certo? E na aula do presente perfeito, sobre essa questão de quê? Do uso do passado determinado, e aí a gente tem essa comparação do simple past e o presente perfeito. Também vimos as time expressions since e for, essas duas palavrinhas aqui, que significa desde, e essa aqui significa a, ou faz, ou até por. Só que aqui a tradução com o presente perfeito, a e faz, tá? Então nós temos aí, ó, o passado simples, ele é uma ação que foi concluída lá no passado. Já foi, tá lá no passado. Já o presente perfeito, ele é uma ação que iniciou no passado, começou lá no passado e se estende até agora. Tem a sua verdade, a sua importância agora no presente. Vem ocorrendo recentemente ou acabou de ocorrer. Naquela aula que a gente usou o just, né? Uma coisa que acabou de acontecer. E aí nós temos essas palavras aqui, que são aquela questão, ó, que nós acabamos de falar aqui, das expressões de tempo. Nós temos yesterday, nós temos last week, yesterday que significa ontem, last week que significa semana passada, 2 days, 2 dias atrás, 2 days ago, que são palavras que eu uso no passado simples. E aqui, no presente perfeito, tem palavras que eu uso também que são parecidas e outras não. Nós temos o today, que é hoje, this year, esse ano, e this week, essa semana, que são palavras que eu vou usar com o presente perfeito. Posso usar algumas expressões de tempo do passado simples com o presente perfeito? Posso, contanto que eu use o since e o for ou for nas minhas frases. Olha aí essa comparação. Vamos fazer comparação? São frases iguais, tá? Que é legal, porque a gente vai fazer essa comparação de ideia. Olha só, vou começar com o passado simples. I played soccer for 2 years. Olha só, eu joguei futebol por 2 anos. Eu não jogo mais. Eu joguei por 2 anos e eu parei. Não jogo mais. No presente perfeito, olha isso aqui. I've played soccer for 5 years. Eu jogo futebol há 5 anos. Eu jogo futebol há 5 anos. Então, olha a diferença aí. Vocês perceberam? Segundo, I didn't play soccer yesterday. I didn't play soccer yesterday. Eu não, que é o auxiliar do passado simples, que é o did.
E aí eu tenho not aqui contraído, eu não joguei futebol ontem. Ontem já foi, já passou. Aí aqui na segunda eu tenho I haven't played soccer since last year. Eu não jogo futebol desde o ano passado. Eu não jogo futebol desde o ano passado. As ideias já é outra. E aqui não são exatamente similares, mas vamos lá. What did you do yesterday? O que você fez ontem? O meu do está no presente porque o did deixa o meu verbo no passado. Nas frases interrogativas, o meu verbo vem na sua forma natural sem o to, porque o did ele dá essa flexão de passado para o meu verbo, essa ideia de passado para o meu verbo. E aí eu tenho aqui, how long have you played soccer? Aqui eu quero falar o quê? Há quanto tempo você joga futebol? How long have you played soccer? Há quanto tempo você joga futebol? Ou seja, uma ação que aconteceu lá atrás e ainda acontece no presente. Essa é a diferença do presente perfeito e do passado simples. É um pouco difícil? O presente perfeito. Passado não, passado simples é fácil. Presente perfeito que é um pouco difícil na questão dos usos. Não da questão da estrutura gramatical, mas é uma questão de prática, tudo bem? Então, olha só, presta bem atenção nisso aqui, foca nisso e fixa na sua cabeça. E nós temos a aula 23.1, onde a gente usou sobre o futuro perfeito. O futuro perfeito é mais fácil que o presente perfeito, ainda bem, né? Porque ele é uma ação que será completada em um certo período do futuro. Uma ação que ela já pode ter começado no passado ou agora no presente, ou não, ainda vai começar em um determinado momento lá no futuro, mas só vai ter mesmo se completado em um outro período do futuro, mais distante, ou não. É uma forma de falar. E a gente tem o que na forma dele? Will have, que é fixo para todo mundo. Você vai usar o will have para todo mundo, não vai ter mais o has aqui. E você vai precisar usar um verbo no particípio passado, certo? Que nós estamos só trabalhando com verbos no particípio passado, nos tempos perfeitos. Aí nós temos aqui o exemplo. By 2021, até 2021, she will have graduated from college. Então, até 2021, ela terá graduado, terá se formado na faculdade. Vamos supor que ela ainda não tenha começado a faculdade, ela vai começar só daqui a 6 meses. Mas eu já faço essa projeção, porque eu sei que em 2021 é uma forma de falar. Claro, 2021 estamos em 2021, mas vamos supor que isso tenha sido anos atrás. Ela começou a fazer a faculdade e eu sei que só em 2021 ela irá terminar, essa situação irá ter finalizado, certo? Então é bem fácil a questão do uso do futuro perfeito. E aí, vamos para a aula de quê? A aula da forma da sentença da terceira condicional, que é aquela questão lá da third conditional, onde a gente viu sobre coisas que nós vamos linkar assuntos na third conditional. Third conditional, a estrutura dela é if, que é a minha palavra de ordem, que é a minha conjunção se, mais uma frase onde o verbo vem no passado perfeito, certo? Conjugado no passado perfeito. E aí a próxima, que é também fixa, vai receber would have para todo mundo, que é o teria, a tradução é teria, e outra frase no passado, outra frase com o verbo no particípio passado. E aí você tem as opções de usar o could have ou might have no lugar de would. Você pode substituir por could ou por might. Cada um possui uma ideia, certo? E aí, o que é third condition? É uma condição impossível, hipotética e irreal lá no passado. Ela expressa arrependimento. Então, nós temos aqui uma frase, vou traduzir para vocês relembrarem como é que é essa third conditional. If you hadn't studied hard, ou seja, a primeira oração, aqui é a oração da condição, e aí você tem até ela separada por uma vírgula. Quando o resultado vem primeiro da condição, não tem essa vírgula, tá? Aqui no caso vem primeiro a minha condição, porque começou com if. Então esse if sempre significa se. Se você não tivesse estudado muito na escola,
Você, agora o resultado, que vem com o meu would have. Você não teria, porque aqui também é uma negação, wouldn't está com would not, por isso que está diferente daqui, porque aqui é uma negação, está contraído, certo? Você não teria ido para a faculdade. Então, se você não tivesse estudado bastante na escola, você não teria ido para a faculdade. Isso é para expressar uma condição, certo? Hipotética. No caso, hipotética. If you hadn't studied hard in school, you wouldn't have gone to college. E quais são os meus verbos aqui? Vamos lá. Os verbos são study, que tá o quê? Que é um verbo... Ah, desculpa, é por isso que eu tava estranhando aqui. Aqui o verbo stud, ele tem que vir no meu passado perfeito. Qual é o passado perfeito? Qual é o verbo correto aqui? Seria desse jeito, ele aqui, ó, no particípio passado, tá? Então não seria study com Y, seria studied com IED no final. Porque o meu verbo no passado perfeito, o verbo principal, ele vem no particípio passado e ele é irregular, por isso que fica assim, com ED no final. Claro, com I, porque eu tirei o Y. Isso aqui foi um erro de digitação. E aí, o meu último verbo é o verbo gone, depois de wouldn't have, que é fixo, vem o gone, que é outro verbo no particípio passado, que vem do verbo go, que no particípio passado fica gone. Beleza? Então, lembrando que aqui é if you hadn't studied. Sem esse study que não está conjugado no particípio passado, porque fica aqui na parte do passado perfeito. Agora sim, aí nós temos aula 27.1, a última aula, I wish you were here, na questão das wishes. Então, o tempo tá curto, eu vou logo falar para vocês aqui. Vou apagar aqui essa questão, apaguei. E aí a gente tem sobre o que? As wishes questões no presente, opa, me empolguei, questões no presente e questões no passado. Quando você fala dessas situações de, eu queria que algo tivesse sido diferente, né, no presente ou no futuro, você vai usar a questão do wish, que é fixo, mais a frase no simple past. É uma situação irreal, certo? No passado, você vai usar o wish, que é o quê? É também fixo, mais o passado perfeito, que são desejos sobre o passado. E aqui temos o exemplo, vai ficar como I wish, que é fixo, porque eu tô falando de eu. Então, se eu tô falando de eu vou usar o I. Se fosse he, seria he wishes, com ES no final. Lembra que eu vou precisar colocar o ES no final, quando eu uso a terceira pessoa do singular, porque esse wish, ele vem conjugado no presente, certo? I wish you were here. Eu gostaria que você estivesse aqui. E aí, você sempre tem que colocar um sujeito depois da palavra wish, que no caso é eu desejando que alguém estivesse aqui. Aí, o meu verbo to be só vai ser usado como were no passado, porque você vai colocar um verbo no passado simples. E aí, o meu complemento here. E aí, aqui nós temos a questão do desejo sobre o passado, o wish mais o passado perfeito. I wish, que é fixo, a palavra wish, como eu estou falando de mim, eu falo eu. Eu desejo, e como eu desejo de alguma coisa sobre mim, eu vou repetir o eu aqui depois do wish, precisa vir um pronome pessoal. Aí vem minha frase no passado perfeito. Had, ele é fixo, vem para todo mundo. Sempre vem nas frases. E aí eu coloco o que depois? O meu verbo studied, que nem aquele exemplo que eu acabei dando para vocês. E o meu verbo studied estava escrito errado, eu até consertei, tá vendo? I wish I had studied. Eu gostaria que eu tivesse estudado mais para o teste, this test. E eu espero, olha aí nas suas referências, que vocês não tenham essa situação, esse sentimento de que vocês precisariam ter estudado mais. Espero que vocês se deem muito bem na prova. Essa é a minha última aula com vocês, de fato, porque eu não quero ver ninguém na sala de recuperação. I'm serious, estou falando seriamente. Então é isso, muito obrigada. Thanks a lot pela companhia. Teacher um pouco atrapalhado na hora de falar, mas a empolgação de tentar passar esse conhecimento para vocês e fazer vocês se tornarem também uma pessoa que gosta muito de inglês, assim como eu. So, this is it. See you. Bye, bye. Péssima, sou péssima para despedidas.